Pessoal, agora vai rolar dica cultural aqui no Conexão Unipan, então chega mais. Eu estou aqui com o Gustavo Rubim, que é aluno de jornalismo. Gustavo, seja bem-vindo ao programa. Obrigado, Larissa. É um prazer estar aqui com você e aceitar esse convite, né? Oh, o prazer é todo nosso, principalmente porque eu sei que você é apaixonado por leituras. Eu tenho certeza que tem dicas maravilhosas para a gente, né, Gustavo? Hoje a gente vai falar do livro A Metamorfose, de Franz Kafka. E eu quero que você comece falando para a gente a respeito do autor e por que você escolheu esse autor para indicar aqui para o pessoal de casa. Bom, o Kafka é um ser extraordinário, né? Apesar de ter vivido pouco tempo, ele nasceu em 1883 e morreu em 1924. Então ele viveu ali 41 anos, né? Ele morreu de tuberculose, parece uma doença comum, né, de escritores antigos. Mas o Kafka, ele é muito íntimo, todo o escrito dele é muito pessoal. Então ele até não queria que a obra dele tomasse essa dimensão, né, que hoje quase todos conhecem o Kafka. Ele falou para que a obra dele fosse queimada depois da morte dele, e teve um ser ali que nos ajudou, que foi o amigo dele, o Marx Brod, que se recusou a queimar a obra dele, né? E ele que organizou a maioria das outras obras para serem publicadas, né? Então hoje a gente tem aproximadamente 26 obras do Kafka, que é muita coisa. Por que eu escolhi? Tipo assim, eu sempre quando alguém me pede uma indicação de livro, eu quero que depois daquele livro essa pessoa se torne outra pessoa, que ao menos esse livro abale ele de alguma forma, que ele se torne um leitor, né? E a Metamorfose, apesar de ser um livro pesado, ele é simples na leitura. Então você não vai encontrar ali muito barranco, né? Como a gente fala aqui, porque outros livros do Kafka são muito densos, como O Processo, que é um livro muito denso, parágrafos muito longos, e esse foge totalmente. Apesar que alguns consideram ele um conto, uma novela, ele também é curto, né, o que ajuda. Ele é bem curtinho, né? São 88 páginas. E eu quero que você fale, então, por que ele é profundo, que história é essa que trata aqui a metamorfose, Gustavo? Bom, ele já começa de uma forma que você já não sai mais do texto, né? Que é quando o Gregor Samsa acorda certa manhã e vê-se metamorfoseado em um monstruoso inseto. Já, exatamente assim que começa, já te fisga ali, porque você quer saber, né? Que história louca é essa? E ele ia para o serviço, né? Ele era um trabalhador comum, um homem comum, como todos os outros. Ele meio que, a família dependia dele financeiramente. E começa, tipo, o Gregor ainda não acordou, né? O que aconteceu? Aí, aquele rebuliço dentro de casa, o patrão dele também vê, nota o atraso dele, vai até a casa para entender isso. E a família, não, mas ele não é assim, ele deve estar doente, deve ter acontecido alguma coisa. Então, as primeiras páginas do livro, ali, as primeiras 20 páginas, vai tratar assim, dessa tensão, né? E o Kafka ali tentando entender, o Gregor Samsa tentando entender a situação que ele se encontra. Aí a história vai desenrolar, eles vão ver, né, o estado dele, que realmente eles compreendem ele como um inseto, ele é um inseto. Aí vai ter algumas descrições sobre o inseto, aí cada um vai imaginar essa monstruosidade da forma, né, que a sua cabeça pensar. E é super interessante você entender o estado dele, porque às vezes as pessoas falam assim, mas é uma historinha de um homem que virou um inseto. Não é isso, sabe? Parece que realmente ele te faz acreditar que ele é um inseto. O clímax da história assim, que mais me pegou nas descrições, aquilo que fica marcado, é quando o Gregor ele tenta sair, né, à porta, e a família meio que assusta, todo mundo recua, e eles meio que dão pancadas nele, sabe, agridem ele para ele voltar para a condição dele. Ele fica ali naquela condição sobre-humana. A irmã, que é a única que ainda tem um certo carinho por ele, ainda o alimenta junto com a empregada, então eles deixam ali no cantinho, como se colocassem a comida para um cachorro ou algo assim, e deixam lá para ele comer. E a história vai indo e você não sai. Eu vou deixar o final para vocês aí analisarem. Não, é bem chocante, assim, quando a gente vai ver de cara, né? Então, uma pessoa que era, né, sustentava a família, virou um inseto. Calma lá, nossa Deus. Eu quero, e até que você falou aí do Gregor, falando do Kafka ao mesmo tempo, porque tem muito disso, né? Ele é muito autêntico e fala muito sobre ele. Como que você nota, então, essa relação entre o autor e o personagem principal?
A obra do Kafka, ele trata basicamente assim, dois personagens, que é o Senhor K, que ele é encontrado em O Processo e O Castelo, que são outras obras dele, e o Gregor Samson, que é o personagem de A Metamorfose. E é quase impossível você desvincular os personagens do Kafka do próprio Kafka. Como eu te falei no início, os textos dele são extremamente íntimos. E quando você vai ver, estudar a relação que ele tinha com o pai, que era uma relação muito desgastada, muito sofrida, no livro Carta ao Pai, ele vai descrever muito bem essa situação, que é uma carta, assim, acho que todos os pais, todos aqueles que querem ser pais ou vão ser pais deviam ler, para entender o quanto que aquele processo da infância faz a diferença no ser humano do futuro. Aí ele conta casos assim simples, sabe, dentro da carta, como uma vez que o pai dele, ele estava dando birra, coisa de uma criança, por algo, o pai dele o tranca de fora de casa, e ele descreve aquela situação aterrorizante que ele sentiu como abandonado, né? Então ele dá aquela percepção da criança, estou sendo abandonado, estou aqui de fora, e era um dia frio. Aí ele não fala se ele ficou a noite inteira lá, não dá a entender que foi isso, né? Mas você pensa como isso traumatizou que o Kafka adulto lembrou dessas coisas nessa carta. Essa carta não chegou ao pai dele, o pai dele nunca leu essa carta. A mãe, ele entregou para a mãe enviar para o pai, a mãe leu e achou por bem não entregar. Aí ele fala das questões amorosas dele, né, que o Kafka, os relacionamentos dele não davam muito certo com as esposas, ele falava que aderia isso ao pai dele, né, que sempre o deixou inseguro. Então, o Kafka teve uma vida muito sofrida e as dores dele podem ser enxergadas em A Metamorfose por meio do Gregor Samson. É muito legal, então, porque a gente estava até conversando antes. Se você lê Carta a Meu Pai, ou Carta ao Pai, Carta ao né? pai depende da Depende da tradução. tradução, você também consegue compreender melhor do que se trata essa metamorfose, né? Essa Isso, mudança. mais camadas, né? As camadas do texto. Eu não li em ordem, eu fiz ao contrário, li A Metamorfose, depois li Carta a Meu Pai. Então, quando eu fui lendo Carta a Meu Pai, eu logo lembrei de A Metamorfose. Então, se você puder fazer isso, ler Carta a Meu Pai para depois ler A Metamorfose, vai ajudar ainda mais na compreensão do texto. Perfeito. E assim, como que essa obra, né, a Metamorfose, ela pode nos auxiliar nessas questões existenciais, ô Rubim, tanto de aceitação, de mudança, né, porque foi uma mudança bem drástica, e principalmente eu acho voltado para a aceitação da pessoa olhar para ela, né, olhar para dentro de si e compreender tudo isso que está acontecendo com ela e conseguir seguir em frente. Eu creio que a melhor forma de você tirar algo de bom desse livro, acho que é fazer ao contrário da personagem, sabe? Porque o Kafka, os livros dele vão ter esse ar de tragédia e tal. Isso não é bom, porque ele é bom e não é bom, porque ele vai te afetar e você vai tirar lições disso, sabe? Da irmã dele, que ainda, em meio a todo aquele sistema opressivo, tenta ser alguém, sabe, bom para ele, e ele também tem esse reconhecimento, de certa forma, pela irmã. A gente pode ser pais melhores, corrigir os filhos de uma forma mais amável, né? Criar um ambiente de amor, porque o ambiente era totalmente avesso a qualquer coisa, sabe? E também, talvez, olhar para dentro de nós mesmos e pensar, sabe, que ser humano que a gente é, o que estamos nos tornando, sabe? O que a gente está oferecendo para as pessoas, tirar um pouco esse ar que principalmente agora, né, de a depressão, né? Porque se você for pensar isso, você vai falar, não, Gregor Samsa era um ser depressivo, ele estava ali e tal. Mas claro que o Kafka não ia tocar nesses assuntos, ele nem queria, né? Talvez ele ficaria até bravo com a minha fala aqui hoje, tentando analisar a obra dele, porque o que ele queria mesmo era retratar a tristeza, a dor, e era exatamente isso que ele queria. E se alguém falasse, não, Kafka, não faz isso, fala algo bom, né, e tal, ele ia ficar muito bravo. Era muito que estava dentro dele, né, também. Eu acho que talvez escrever fosse uma forma de expressar, e talvez por isso ele quisesse que queimasse tudo depois. Eu penso que esse processo de escrita para o Kafka é uma forma de alívio. E eu penso que isso também pode ser para outras pessoas. Todo mundo tem um escritor dentro de si, sabe? O texto, para ele ser bom, ele precisa ser original, verdadeiro e bem escrito.
Você tem essas duas coisas, escreveu certinho dentro da gramática e tal, ok, e é verdadeiro, é bom. Por isso que a obra inteira do Kafka, por isso que o Kafka é o que ele é hoje, sabe? Existe até um termo, né, que é o kafkiano, que é essa coisa, né, avessa, opressiva, sabe, depressiva. Então ele meio que criou quase que uma filosofia só da obra dele, sem querer. Estilo, né? E você falando aí do quanto escrever pode ser bom, né? A escritoterapia tá aí para provar isso, né? A gente pode expressar nossas emoções. Rubim, eu adorei sua dica, agradeço demais pela sua participação e espero você novamente para falar mais sobre Kafka e outros autores também. Eu que agradeço, quero voltar assim, apresentar mais obras para vocês. Espero que seja bom, né, que vocês leiam e gostem de A Metamorfose, ou que pelo menos causem um incômodo, né, sim, para a gente despertar para algo, né. Olha, eu tenho certeza, porque realmente é uma obra bem impactante. Dá para ler em um fim de semana, numa sentada. Eu espero que vocês tenham curtido, então, a dica. Valeu, então, Gustavo. E, gente, é assim, nesse clima, né, de obras literárias, de dica cultural, que eu encerro o Conexão Unipan de hoje. Espero que vocês tenham curtido acompanhar o programa e a gente se encontra na próxima semana. Um abraço e até lá!